Olá, começa agora mais um Boletim Câmara. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2026. E na edição de hoje você confere, Taubaté já contabilizou mais de 5.000 casos de dengue e confirmou 11 óbitos nesse ano. Nós vamos conferir algumas dicas e também como se proteger. E ainda, confira a ordem do dia da sessão ordinária que acontece hoje aqui na Câmara de Taubaté. Essa será a sessão de número 65 dessa legislatura. O Boletim Câmara começa agora. Começamos essa edição do Boletim trazendo novidades para você no Sistema Único de Saúde, que passa a incluir a partir desta semana o teste imunoquímico fetal, FIT na sigla em inglês, na tabela de procedimentos disponíveis aos pacientes da rede pública de saúde. O exame, que pesquisa sangue oculto nas fezes, será destinado exclusivamente ao rastreamento bienal de câncer coloretal em homens e mulheres assintomáticos com idade entre 50 e 75 anos. O procedimento não se destina à investigação diagnóstica de indivíduos sintomáticos ou com suspeita clínica de câncer. Além disso, o procedimento pode ampliar o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros à prevenção e à detecção precoce da doença, que é o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil. E agora seguimos trazendo para você os detalhes do trânsito de rodovias que cortam a nossa cidade. Nós começamos com as informações da rodovia Presidente Dutra e nós temos imagens do quilômetro 100 da rodovia, que é a altura do município aqui de Taubaté. Então, a rodovia... Vamos lá, tivemos uma instabilidade nas imagens. Pronto, agora sim você acompanha junto comigo. A rodovia não registra nenhuma intercorrência na manhã desta terça-feira. O trânsito segue normalmente em todo o trecho aqui do Vale do Paraíba. Como a gente observa nas imagens, o movimento é intenso nos dois sentidos da pista, mas sem nenhum tipo de registro nesta manhã. O lado superior do seu televisor segue no sentido Rio de Janeiro e o lado inferior segue no sentido São Paulo. A gente observa aí o tráfego de caminhões, veículos pesados. Então, mais uma vez, reforçando sem intercorrências. Essas imagens e as informações são da CCR Rio SP, que é a empresa que administra a rodovia. E agora nós viajamos para a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que é aquela que liga Taubaté a Campos do Jordão. E olha, situação bem mais complicada na Floriano. Esse é o quilômetro 31, altura de Pindamonhangaba. O trânsito é bastante intenso nos dois sentidos da pista e chove bastante a partir do trecho de Pindamonhangaba. Então, a visibilidade do motorista está reduzida. Em muitos trechos é necessário também diminuir a velocidade e muita atenção nas ultrapassagens, principalmente em dias como hoje, com a pista molhada, que requer muito mais atenção do motorista. Nós temos imagens também da rodovia Oswaldo Cruz, que é a rodovia que liga Taubaté ao litoral norte. Este é o quilômetro 81, altura de Serra. O movimento também intenso nos dois sentidos da pista. Esse trecho aí a gente observa um pouco mais tranquilo, mas é constante, viu? Desde as primeiras horas desta terça-feira. O tempo também está encoberto, chove a partir de São Luís do Paraitinga, então requer atenção redobrada do motorista, e nesse trecho que a gente observa tem presença de neblina também, o que reduz bastante a visibilidade do motorista. Essas informações são do DR, do Departamento de Estradas de Rodagem, assim como as imagens que a gente acompanhou na tela. E agora nós seguimos falando sobre dengue. Segundo dados do painel do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde do Estado de São Paulo, só nesse ano Taubaté já contabilizou mais de 5.000 casos da doença e confirmou 11 óbitos. Apesar de nós estarmos no período de estiagem, a prevenção precisa continuar bastante rigorosa. E a repórter Tânia Vinhas pediu algumas dicas para o coordenador do CAS, que é o Controle de Animais Sinantrópicos aqui de Taubaté. Pois é, as dicas eu vou pegar com o Dr. José Antônio Cardoso, que é nosso coordenador do CAS, então ele tem toda a propriedade do mundo para falar com a gente.
Doutor, a dengue tá aí de novo. Mais um ano chega, mais um ano a gente fala de dengue, mas aí algumas pessoas podem pensar, mas não tava com período de seca? Não tá chovendo, quase não tem dengue. Mas as notícias dos casos estão provando que não é assim, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, o que a prefeitura está fazendo para minimizar os casos de dengue e o que a população pode fazer, porque a parte dela é muito importante. Não, sem dúvida. Bom dia. Na realidade, o que as pessoas pensam? As pessoas pensam que o período crítico para a dengue realmente ele é ali de novembro até abril, março, maio, mais ou menos. O que acontece? Fora desse período, o mosquito, por não encontrar tantas condições favoráveis, com questão de chuva, recipientes que ficam ali expostos, calhas, essas coisas assim, ele vai mudar o local dele de postura de ovos. Então, ao invés dele colocar naquela calha, naquele local, naquele objeto que foi largado ali ao tempo, ele vai procurar o ralo de dentro de casa, ele vai procurar o vaso de planta, ele vai procurar aquele recipiente dessas geladeiras mais modernas que tem o descongelador. Atrás dela, muita gente nem conhece, vai conhecer isso aí quando a gente vai na casa dela. Você avança a geladeira um pouco, afasta ela da parede, você vai ver lá tem um recipiente. Esse recipiente, ele é ideal, abrigado da luminosidade, do vento, dessa coisa assim, com a temperatura quente por causa do motor da geladeira, então é um ambiente favorável. Então o mosquito ele muda, ele sai do meio externo da residência e procura mais o meio interno, né, onde ele vai fazer toda essa parte, todo esse estrago aí que a gente vê. Então, infelizmente, há uma série de questões que a gente tem que avaliar nesse momento. Primeiro, por que nós estamos tendo caso? Porque o mosquito está se reproduzindo durante todo o ano, em maior ou menor escala, em mais lento ou mais rapidamente, mas a proliferação continua. Então, nesse momento, é um momento que a gente não tem tanto esse apelo da questão da chuva, mas a proliferação continua e as doenças continuam aparecendo. E a prefeitura, então, está rodando, está passando nas casas, está também nebulizando, né, para tentar aliviar um pouco onde estão sendo encontrados os casos, mas é importante que a população abra a porta, né? Exatamente. Nós temos um índice altíssimo de recusa, né? Infelizmente. Nós temos alguns bairros que a gente trabalha com 50%, 60% de visita que a gente consegue trabalhar só. O ideal seria 90%, 95%. Então, essas pessoas que recusam, elas de certa forma estão se prejudicando e prejudicando os vizinhos. Uma fêmea do Aedes pode voar até 150, 200 metros por condição própria. Numa ventania, até muito mais. Então, uma fêmea positiva, ela é o suficiente para espalhar dengue num quarteirão todo. Então, você às vezes, eu não quero que entre na minha casa, deixa a minha fêmea de Aedes lá procriando. Mas se ela não picasse só você assumiria as consequências. Ela vai picar os seus vizinhos, vai picar aquela pessoa que tem uma comorbidade, aquela criança, aquela outra pessoa que vai ter que deixar de trabalhar por conta da tua inconsequência de não permitir que o agente faça a vistoria e faça o trabalho dele. Agora, Zé, a gente sabe que tem gente que tem medo de golpe, tem gente que fica o dia inteiro fora, porque trabalha, sai super cedo, chega super tarde, essas pessoas não vão receber. Então, o que ela pode fazer sozinha em casa? Aquele aulão básico. Olha, com relação a isso, a gente sempre reforça muito a questão da identidade visual da nossa equipe. Eu gosto muito de vir gravar sempre com essas camisetas, que são as camisetas que a gente usa. Ainda temos algumas das amarelas, mas hoje o nosso padrão é essa camiseta cinza, com os dizeres. Os agentes estão devidamente sempre uniformizados, com crachá, com identificação, com tudo certinho. Há a possibilidade de você ligar para o CAS para saber, olha, estão trabalhando na minha rua mesmo, é o pessoal da dengue mesmo? Lembrando que a recusa ela causa multa, ela leva multa também. Mas o que a pessoa pode fazer? 10 minutos na semana, não mais do que isso. Você verificar todos esses ambientes que eu falei, atrás da geladeira, a calha, a caixa d'água, o vaso de planta, para que você não tenha o criadouro ali se instalando, né? O mosquito formando um criadouro na tua casa. Então, vasilha do cachorro, uma vez por semana, lava bem ela, pega aquela bucha que você lavou, coloca de molho na água sanitária por 10, 15 minutos ali para matar eventualmente algum ovo que você tenha removido, né? A questão de objetos deixados ao relento, objetos deixados, pneus inservíveis e coisas deixados inadvertidamente na área externa da casa, procura trazer para a área interna ou descartar, né? Nós temos os PEVs, nós temos a coleta seletiva,
nós temos os catadores independentes, nós temos o nosso catatreco, que funciona voltado para as ações da dengue. Então, tudo isso daí a pessoa pode e deve fazer nesse período. É isso. Obrigada, doutor. Fica com essa dica para vocês. Então, 10 minutinhos na semana, gente, não é nada, né? É um tempinho que você deixa de ficar no celular para arrumar a sua casa, cuidar de você, da sua família, dos seus vizinhos, de todo o bairro, né? Porque o bichinho vai longe e ele é potente, ele é forte. Então, vamos comprar essa briga sim, porque ninguém merece essa doença que está aí causando muitas pessoas doentes e, infelizmente, óbitos. Volto com vocês aí no estúdio. Se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente é mais forte que esse mosquito, né, Tânia? E também é importante lembrar que a Prefeitura disponibiliza a vacina contra a dengue nas unidades básicas de saúde para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. É necessário apresentar a caderneta de vacinação para iniciar ou para completar o esquema de 2 doses. Até o momento, cerca de 55% receberam a primeira dose e 28% completaram com a segunda dose na rede municipal. Já as pessoas de 15 a 60 anos podem procurar a vacina em clínicas particulares por enquanto. E para a gente finalizar esse bloco de notícias, seguimos agora com a previsão do tempo. Nós recebemos em nosso estúdio Giovana Borghesani, que vai trazer os detalhes para a gente da previsão do tempo. Giovana, seja muito bem-vinda ao Boletim mais uma vez. Olá, Ana Laura. Olá a todos. E apesar da gente não ter combinado, estamos iguais, né? Praticamente uniformizadas. É hora, então, da gente trazer esses detalhes. Giovana, como é que fica o tempo hoje em Taubaté? Bom, a previsão do tempo dessa terça-feira será muito parecido com ontem. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite também com muitas nuvens. Ontem a gente teve em alguns momentos, né, aquela garoa fina, caindo ali a sensação térmica também, derrubando as temperaturas. Então hoje um dia parecido, né, Giovana? Então como é que ficam as temperaturas para você que nos acompanha? Aqui no telão também aparecem essas informações. Vamos lá. Exatamente. Os termômetros em Taubaté variam entre 13 e 20 graus, mas a sensação térmica máxima será de 17 graus. E os ventos seguirão moderados, chegando no máximo a 25 km por hora às 6 horas da tarde. Já a umidade do ar apresenta uma mínima de 73% às 3 horas da tarde. E, Giovana, apesar da gente ter uma diminuição na velocidade dos ventos, né, hoje chegando a 25 km por hora no final do dia, ali por volta das 6 horas da tarde, mas é sempre bom a gente ter aquela cautela, né? Então, se você sai de casa bem cedinho ou na hora do almoço, feche as janelas, né? Evite que algum problema maior aconteça, porque os ventos fortes costumam trazer alguns problemas, né, Giovana? E agora fala pra gente um pouquinho sobre a previsão de chuva para hoje. Bom, a previsão de chuva para hoje é de 10% de chance durante o dia, mas às 9 horas da noite aumenta um pouco, com 20%. Então é importante manter o guarda-chuva por perto, pois mesmo sendo pouco volume de chuva, com essas mudanças de temperatura, o risco de ficar doente aumenta, principalmente se ficar exposto a essas chuvas, né? Então, o sol se põe às 5h44 da tarde e amanhã a temperatura já começa a mudar, ficando um pouco mais quente. É isso, você tinha adiantado isso pra gente, né? Que essa queda de temperatura ia ser passageira também, que a gente ia terminar a semana aí com temperaturas em alta. Então, a gente vai lidando, né? Com essa mudança de clima, com chuva hoje, então. Previsão aí de 20%, né, por volta das 9 horas da noite, como a Giovana trouxe pra gente. E hoje, no início da manhã, a gente já teve, né, uma chuvinha fraca, uma garoa fina também. Então, a chuva se faz presente aí nesta terça-feira aqui em Taubaté. Giovana, eu agradeço, então, pelas informações. Muito obrigada. Eu te encontro amanhã aqui no Boletim com mais previsão do tempo. A gente se encontra amanhã, então. Tchau, tchau. E agora é hora da gente fazer um intervalo. Ainda hoje, nós falamos sobre a proibição de venda de 6 marcas de sal aqui no Brasil. Veja por quê no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o Boletim Câmara. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, determinou a apreensão e proibiu a fabricação, importação, distribuição, comercialização, propaganda e uso de 6 tipos de sal vendidos sem registro sanitário no Brasil. Segundo o órgão, os produtos eram fabricados de forma clandestina e comercializados principalmente pela internet, sem qualquer regularização. De acordo com a Anvisa, os sais eram produzidos por empresas sem identificação e sem autorização para funcionamento, o que impede qualquer garantia sobre a procedência, as condições de fabricação e o controle de qualidade dos produtos. A fiscalização da Anvisa também encontrou publicidade com alegações terapêuticas consideradas irregulares. Entre as promessas estavam melhora da hidratação celular, prevenção de cãibras, redução da fadiga muscular, reposição de minerais para atletas e recuperação mais rápida após atividades físicas intensas. Segundo a agência, alimentos não podem ser divulgados como propriedades medicinais ou promessas de prevenção e tratamento de doenças sem comprovação científica e autorização dos órgãos competentes. Essa medida de proibição atinge os seguintes produtos: Quankton Ocean Salts, Sal Integral Quankton, Sal Perfeito, New Quantic, Endurance e Sal Marinho Integral. E atenção aos usuários do transporte público aqui de Taubaté. Já começou o recadastramento para quem possui gratuidade e a primeira etapa se encerra no dia 31 de agosto. Quem traz os detalhes para nós é Lidiane Costa. Já começou a primeira etapa do recadastramento dos cartões de gratuidade do transporte coletivo no município. A atualização cadastral é obrigatória para a manutenção do benefício, sendo realizada em 2 etapas, passando pelas categorias especial, sênior e idoso. Na primeira etapa, que segue até o dia 31 de agosto, deverão realizar o recadastramento os beneficiários dos cartões especial e sênior, destinado a pessoas com idade entre 60 e 64 anos. E entre os dias 1º e 30 de setembro, será a vez dos usuários do cartão idoso, voltado às pessoas com 65 anos ou mais. O processo será realizado pela ABC Transportes e deverá ser feito pela internet, através do site cartãorapidotaubaté.com.br. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8 da manhã às 3 da tarde. Familiares e responsáveis também podem auxiliar os idosos e pessoas com deficiência durante esse processo de recadastramento. Em caso de dúvidas, os usuários podem ter mais informações pelo telefone 3634-8500, repetindo, 3634-8500, na opção 6. E o atendimento, como a Lidiane nos falou, é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. Muito obrigada pelas informações. E agora seguimos trazendo para você o que é destaque nesta terça-feira na imprensa. Nós vamos então às manchetes do dia, começando pelos jornais regionais. E hoje eu trago aqui para você o destaque do jornal O Vale. Então, mais uma vez, a gente estava falando, sobre transporte. É hora da gente falar, então, sobre o subsídio pago pela Prefeitura de Taubaté para a concessionária ABC Transportes, que atingiu um patamar recorde. A administração municipal, então, decidiu contratar um sistema que vai permitir auditar todos os dados do transporte público. As empresas interessadas em disputar essa licitação poderão apresentar as propostas até o dia 24 de agosto, que é quando vai ser realizado o pregão eletrônico. De acordo com o edital desse pregão eletrônico que vai contratar a empresa, a Prefeitura faz o pagamento do subsídio com base em dados fornecidos pela própria ABC, que atualmente não são auditados. Então,
tem mudança vindo aí, né, no transporte público, uma auditoria promovida pela própria prefeitura com relação ao transporte público aqui da cidade. Esse é o destaque, então, de hoje do Jornal O Vale. E seguindo para mais uma manchete, desta vez do portal G1 de Notícias. E olha, atenção, estudantes, é oportunidade para vocês. O CIEE tem mais de 260 vagas de estágio abertas no Vale do Paraíba e também região. Há oportunidades em diversas áreas: administração, educação, esportes, marketing, entre outros ramos. E não há um limite de idade para as vagas de estágio, né? Mas os interessados devem ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino para poder participar do processo seletivo. Os valores da Bolsa Auxílio incluem vale-refeição e também outros benefícios, mas isso varia conforme a vaga e a carga horária. Aqui em Taubaté são 17 vagas, 17 oportunidades, mas é claro, tem muita gente que nos acompanha de cidades próximas aqui da nossa região, Pindamonhangaba, Tremembé. Então, vale a pena consultar se você é estudante e tem interesse em estágio. Esse é o destaque de hoje, então, do portal G1 de Notícias. E no próximo bloco aqui do Boletim Câmara, a gente fala sobre a ordem do dia da sessão ordinária que acontece hoje aqui na Câmara. E ainda um projeto que tem levado diferentes modalidades esportivas para os estudantes da rede municipal de Taubaté. Então, vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com todos os detalhes e informações. Estamos de volta com o Boletim Câmara e agora é hora da gente falar sobre sessão ordinária. O Instituto de Previdência do município, o IPMT, deverá sofrer uma mudança nos quadros de cargos. Isso porque será votado hoje na sessão um projeto de lei de autoria do prefeito Sérgio Vitor, que reforma a estrutura administrativa e reorganiza o quadro de pessoal da autarquia. A última reforma desse tipo foi realizada em 2011. E segundo a mensagem enviada pelo prefeito à Câmara de Taubaté, desde aquele ano houve um aumento da demanda de trabalho no Instituto, principalmente depois da implementação da reforma da Previdência Municipal em 2022, além do crescimento das exigências de fiscalização do Ministério da Previdência Social e do Tribunal de Contas de São Paulo. O prefeito alega ainda que a proposta inclui diversos requisitos de capacitação profissional e acadêmica aos membros do Conselho, do Comitê de Investimentos e da Diretoria Executiva do IPMT, possibilitando uma gestão previdenciária efetivamente técnica. Apesar da criação de novas vagas e da eliminação de algumas carreiras, o prefeito afirma que a reforma não afetará o teto de gastos do município. Esse projeto é o 8º item da ordem do dia e vai ser analisado hoje em primeira votação na sessão ordinária de número 65. E além dele, outros 10 itens serão apreciados também pelos vereadores. E agora a gente fala sobre cada um deles e você acompanha comigo nas artes que vão aparecer aí na tela para você. O item de número 1 é a votação única do veto total do prefeito ao projeto de lei que ele mesmo apresentou, instituindo o programa Mais Saúde Taubaté. O item número 2 é a segunda votação do projeto do vereador Nunes Coelho, que dispõe sobre a utilização de provas digitais na fiscalização de infrações relativas ao descarte irregular de resíduos sólidos na cidade. O item número 3 é a segunda votação do projeto do vereador Boanerge, que denomina a Rua Benedito Pires de Moura Filho. Já o item número 4 é também segunda votação, dessa vez do projeto do vereador Neneca Luiz Henrique, que inclui no calendário oficial de eventos o Dia do Rock. Passando para o item de número 5, é a segunda votação do projeto da vereadora Zelinda Pastora, que cria a política municipal de atenção integral à saúde das puérperas. O item de número 6, também segunda votação, e do vereador Ariel Katz, que denomina Praça Raíssa Aparecida dos Santos Veloso. O item de número 7, também segunda votação, do projeto do vereador Professor Edson, que denomina a rotatória Maurício Ritiopo Magatio.
Já o item de número 9 é a primeira votação do projeto do vereador Nicola Neto, que denomina Rua Benedito Bandeira da Silva. Seguindo a pauta, então, de hoje, o item de número 10. Vamos lá, colocando na tela, então, o item de número 10. É o item, a primeira votação do projeto do vereador Nicola Neto, também uma denominação, dessa vez da Avenida Érica Josiane Coelho Gouveia. E o último item da ordem do dia da sessão ordinária que acontece hoje é também primeira votação, dessa vez do projeto da vereadora Zelinda Pastora, que denomina Rua Jornalista e Radialista José Luiz da Silva. Então, esses são os 11 itens da ordem do dia da sessão de hoje. E antes da votação desses projetos que eu acabei de listar para você, o vereador Alberto Barreto vai homenagear o agricultor Antônio Adolfo César Hoff em uma solenidade comemorativa ao Dia do Agricultor. E você, é claro, é o nosso convidado para acompanhar tudo isso diretamente aqui na galeria do plenário ou então assistir a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Taubaté. Você pode acompanhar ainda pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Basta você acessar, procurar por TVC Taubaté. Essa é a lista completa, então, dos itens que devem ser analisados hoje pelos vereadores. E se você quiser mais detalhes sobre eles, você pode acessar o nosso site, que é o câmarataubaté.sp.gov.br. Lá tem um link que redireciona para o projeto de lei completo e todas as informações estão disponíveis também. E aqui em Taubaté, um projeto tem levado diferentes modalidades esportivas para estudantes da rede municipal, incentivando a prática de atividade física e apresentando novas oportunidades para crianças e adolescentes. Vamos conferir no destaque de Amanda Jordão. ...150 alunos da Escola Municipal Hernani Barros Morgado, na Vila São José 2, participaram na última semana do projeto Caravana Esportiva, uma vivência que reúne prática e aprendizado sobre a modalidade BMX. Durante a atividade, um atleta da equipe de Taubaté apresentou técnicas e demonstrou na prática as habilidades e os desafios do BMX, aproximando os estudantes da realidade da modalidade esportiva. O projeto Caravana Esportiva leva às escolas da rede municipal modalidades esportivas apoiadas pela Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida e que contam com recursos do FADAT, o Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté. Além disso, ele também contribui para a formação integral dos estudantes, aproximando crianças e adolescentes das oportunidades oferecidas pelo esporte aqui no município. A caravana esportiva faz parte das ações da Prefeitura de Taubaté para ampliar o acesso ao esporte e incentivar a descoberta de novos talentos. E agora seguimos trazendo para você mais manchetes desta terça-feira. Desta vez nós vamos para o cenário nacional. E para começar, eu trago aqui o destaque de hoje da CNN Brasil e você acompanha comigo aqui no telão. Maioria dos brasileiros usam a inteligência artificial como confidente pessoal, diz essa pesquisa aqui. Então, é um pouquinho sobre o comportamento, dos brasileiros. O levantamento, que foi feito pela CNN em parceria com o Instituto Locomotiva, mostra que 58% das pessoas já se sentiram mais compreendidos pela inteligência artificial do que por humanos. Além das aplicações profissionais e também de entretenimento, a maioria dos brasileiros tem recorrido à inteligência artificial como um confidente pessoal, estabelecendo vínculos emocionais com a tecnologia.
Além disso, quase 1/3 dos participantes da pesquisa afirmou já ter chorado durante uma conversa com a inteligência artificial. Então, todos os detalhes sobre essa pesquisa você confere na manchete de hoje da CNN Brasil. E ainda no cenário nacional, agora a gente segue para mais uma manchete, desta vez do jornal Folha de São Paulo. E olha, traz informações aqui, a preparação do nosso país para mudanças climáticas. O Brasil corre para ampliar a medicina de desastres e fazer frente às mudanças climáticas e ao El Niño. Vamos entender melhor, o que é essa medicina de desastres. Na iminência de um El Niño, que deve causar eventos climáticos extremos, o Brasil corre para aumentar a estrutura dessa chamada medicina de desastres, que é um setor responsável por planejar e atuar na resposta a catástrofes. O país prepara um investimento bilionário com plano para expandir hospitais de campanha e também equipes nos grandes centros urbanos, de acordo com Adriano Massuda, que é secretário executivo do Ministério da Saúde do Governo Federal. E nessa mesma linha, as instituições privadas também estão se mobilizando, só que na capacitação de grupos com habilidades específicas para atuar também em situações de desastres. Essa discussão ganha força também na área da saúde e está levantando duas possibilidades. A primeira delas, tragédias ambientais decorrentes de chuvas e secas, por exemplo. E o segundo, o surgimento de novas epidemias no Brasil. Então, todas as informações, esse é o destaque de hoje do jornal Folha de São Paulo que você acompanhou comigo aqui no telão. E assim nós encerramos o Boletim Câmara de hoje, lembrando que a partir das 2h da tarde acontece a sessão ordinária de número 65. Esse foi o Boletim Câmara desta terça-feira, dia 11 de agosto. E outras notícias e informações você consegue em nosso site, que é o câmarataubaté.sp.gov.br. Eu agradeço a sua companhia, desejo uma excelente terça-feira e a gente se vê.